Boa noite, hoje episódio 250. Isso agora tá áudio, tá alto o áudio. Da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano, de uma perspectiva, de uma filosofia, de um bate-papo pro meu eu do futuro, para que daqui 5, 10, 15, 20 anos eu possa fazer essa retrospectiva desse momento que eu estou vivendo aqui agora, nesse presente. Então, provavelmente eu vou estar no futuro, e lembrando com base nessa minha voz. Agora é 7/7/2025, 21h52. E no meu cronômetro já deu 1 minuto de vídeo. E hoje eu queria falar sobre o rancor. O rancor, né? Eu acredito que o rancor ele é o oposto do perdão, né? Acho que eu fiz um vídeo sobre o perdão. Acho que hoje eu precisava rever esse vídeo. Já tô curioso para saber os vídeos antigos e querendo falar agora por parte desses sentimentos negativos, né? Tem alguns sentimentos negativos também. Acho que é inveja sutil, mas acho que vou fazer outro episódio, outro dia, pra falar de novo de algum desses temas. Mas não sei, né? São 250 vídeos. 250, cara. É, tanto de coisa que mudou, tanto de pessoas que você tá conhecendo, tanto de realidades diferentes você está adentrando por empatia. E qualquer pessoa que esteja com algum tipo de rancor, eu acredito que não poderia, né, acessar diferentes bolhas ou perspectivas e ter essa empatia como para todos, né? Porque no momento que não aceitamos o diferente ou um outro grupo, uma outra ideia, uma outra perspectiva, seja de caráter naquelas crenças ou princípios que você acredita, mas também naquelas questões que o outro acredita, né? Seja também de partido político, nós todos estamos buscando, de certa forma, compactuar com o bem coletivo, só que por uma parcela e uma fração da consciência que te deixa numa crença limitante, né? Então, porque se todas as pessoas tivessem, ou teriam, ou têm, ou poderiam ter esse mesmo pensamento no sentido de que em prol do bem coletivo, sem qualquer tipo de rancor ou separatividade, todos iriam conseguir por um contínuo progresso, né, para qualquer nível, né? É que atender um nível, uma perspectiva, uma consciência, seja classe baixa, classe média ou classe alta, as formas como as decisões muitas vezes são tomadas, de certa forma, existe talvez uma espécie de rancor com uma classe A, uma classe B, porque também como atender algo que você nunca sentiu ou passou, né? Então, como eu poderia questionar uma experiência que eu não conheço ou apenas conheço a frase? Poderia falar uma experiência aleatória. Como seria o sentimento de estar diante da frente da glória do Pai? Quem nunca esteve diante, ou é um ateu ou não acredita, não poderia distinguir ou falar ou explicar o que seria a sensação, o sentimento ou ter esse grau de empatia com essa experiência, né? Assim como muitas pessoas que estão tendo muitas experiências em perspectivas diferentes, pessoas que não estão se compactuando com aquela realidade de fato, com esse compromisso, é claro que vai gerar talvez um rancor, entre aspas, né? Mas talvez esteja confundindo o sentimento, porque nada mais é que a amargura, né? Um ressentimento ou mágoa que permanece na alma
após uma ofensa, uma injustiça, uma ferida emocional, né? Se ele é o contrário do perdão que liberta, esse rancor em nível do corpo, ou nível da alma, que são sentimentos, mas o mais perigoso, que eu não tenho maturidade e nem arrisco a dizer, seria o rancor espiritual, né? E o rancor espiritual é algo que eu não tenho discernimento para pensar sobre, por eu estar querendo buscar, sempre estar pensando coisa positiva, né? Eu não consigo nem imaginar o que poderia ser. E eu nem quero imaginar, né? Que isso passe pela minha mente. Mas que o rancor, de certa forma, é uma prisão, né? Desses sentimentos com relação a uma liberdade interior. E pode estar associada a essa memória efetiva dolorosa, algo com um vínculo tóxico do passado, ligado a um peso emocional, uma ferida, aquilo que toda vez que vem o seu pensamento tira do seu estado de plenitude e serenidade. Então o rancor para mim é algo que no momento em que você está pensando sobre, você já está com uma questão não resolvível que deveria passar pelo perdão, porque se tira do grau de estabilidade do sentimento desse piloto automático, né? Acho que do vídeo anterior, dessa resposta intuitiva ao mundo. Então tá te tirando da paz interior, né? E te tirar da paz interior é te voltar para uma realidade de sofrimento e dor, né? Então, esse 7 do 7, né? Embora sei que o único caminho mesmo para essa trajetória de descoberta, meu eu do futuro gostaria muito de saber o que ainda lhe resta para perdoar, o que ainda lhe resta, será que em níveis mais acima espiritual, para você se libertar, para que de fato você passe a ver, ouvir, enxergar, entender e compreender. Mas de certa forma, talvez algo no meu inconsciente que eu não estou de fato conseguindo perder para de fato viver nessa plenitude que eu estou buscando, mas que aos poucos, entendendo e compreendendo e vivendo, descobrindo, talvez eu encontre isso que eu estou buscando. Mas por alguns segundos e umas frações de segundo, por já ter encontrado ou acreditar que já tem encontrado, né? Porque o que é de fato eu não sei, mas só por estar numa serenidade eu sei que pra estar nesse estado é entender e compreender que o rancor é de fato uma prisão emocional construída por quem foi ferido, né? Mas continua revivendo essa ferida para não esquecer a dor, né? E as pessoas às vezes querem lembrar dessa dor porque elas associam essa dor a estar preso na própria realidade, né? E isso que é o perigo, né? E é isso. Acho que amanhã é uma história parte 6 ou parte 5. Agora eu não lembro. Então foi o episódio 200, né? Foi... não, 201. Então foi uma história parte 4. Então agora seria o amanhã, né? 251. Eu descobri que é feriado também na quarta. E no 251 vai ser uma história parte 5. Depois falta 2, 6, 7. Vai ser no episódio 300 e episódio 351. Depois eu vou ver que dia vai cair. Se vai cair no dia 31 de outubro ou não, ou vai cair antes. Não sei. Lembrando que é minha mera humilde e insignificante opinião, que hoje sobre o rancor é sentimento que te aprisiona, que te deixa, que não te permite libertar-se, que te faz estar sempre lembrando do passado e não estar vivendo de fato o momento presente,
acontece a vida, né? Que é na eternidade, no momento agora. E é isso. E o único momento de se libertar do rancor é o perdão. Então, rancor e perdão, eles estão dividindo essa dualidade da vida para aqueles que se deslocam. Aqueles que estão deslocando pelo caminho do perdão estão encontrando dentro de si plenitude e serenidade. Pelo menos eu estou encontrando. E aqueles que estão pelo caminho do rancor estão encontrando aquilo que lhes permite encontrar o perdão, né? Porque mesmo pelo caminho do rancor, acredito que vai ser como se eu estivesse batendo na ponta de faca até soltar a faca e se permitir perdoar, né? Bom, pelo menos é o que eu acredito, penso ou acho. Meu é do futuro. Continue perdoando todos próximos de ti. E é isso. Obrigado e até amanhã no episódio.